Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Nesse vídeo de agora, dentro da série Vida Cultural, nós vamos falar sobre os 200 anos do Johann Strauss, exatamente, completados agora no último 25 de outubro, e a gente vai contar um pouco sobre a história dele, a valsa dele, né? A valsa que tá para Viena, como o samba tá para o Rio de Janeiro. Mas antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente vai começar o nosso vídeo mostrando esse texto do principal canal de notícias aqui na Áustria, que é o OF, e fala dos 200 anos, vamos pedir para o nosso querido Google traduzir para o português, que é os 200 anos de Johann Strauss, que vai ter uma série de, vamos dizer assim, eventos, né, que vai, vamos dizer assim, celebrar essa data, né? Lembrando que a valsa é um estilo musical muito querido aqui em Viena. Viena é uma capital da música clássica, tá? Existe uma série de salas de concerto, tem uma das melhores orquestras de música clássica do mundo, que é a Wiener Philharmônica, Filarmônica de Viena, tem o Musikverein, né, que é a associação, o Musikverein é a Associação de Músicos da Filarmônica de Viena, que tem uma casa de concertos própria, aqui, que fica ali no Karlsplatz, que é muito querida, e que também tem, no 1º de janeiro, o famosíssimo Neues Jahr concerto, o concerto de Ano Novo. Essa aqui é uma foto, tá, da estátua de Johann Strauss, filho, no caso, né, porque também tem o pai, a gente vai contar um pouco dessa história aqui também, e aí, essa estátua aqui, ela está lá no Stadtpark, no parque da cidade, que fica ali na divisa entre o 3º e o 1º distrito, né? E aí estão contando a história da Sinfônica, vai falando dos eventos que vai ter ao longo, vamos dizer assim, ao longo do ano, né, para celebrar essa data. Johann Strauss Filho, que é considerado o primeiro popstar da música, né, que viajou pelas capitais europeias e enchia salões de baile com a sua música. Muito interessante isso. E aqui está falando, né, o que vai ter, né, dos destaques e o que vai ter ao longo, né, dos muitos eventos que vão ter. Mas vamos agora falar um pouquinho brevemente sobre a história do Johann Strauss filho, né, que acabou sendo mais, o pai também foi bastante conhecido, mas o filho mais ainda. Esse é o texto do Deutsche Welle em alemão, vamos pedir para traduzir para ficar para vocês, né? E esse aqui traduziu errado, tá? Lado Sombrio, não era para traduzir isso. E é conhecido como o Rei da Valsa, né? Aí tocando violino. Foi uma estrela pop, né? Encheu os vários salões, né? Dos impérios, né? Das famílias reais na época. A ópera mais conhecida é sobre o Belo Danúbio Azul, né, e Blaue Donau, que azul não tem, mas ficou conhecido com a música usual, ficou conhecido com essa música do ano de 1867. Também tem outras composições, e aí ele é uma foto dele, né, do Johann Strauss filho, tem a briga, né, do Johann Strauss filho com o Johann Strauss pai. Johann Strauss pai também foi um compositor muito conhecido e compôs uma das músicas mais conhecidas, que é o Radestig March, que daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa história também. Exatamente, com o Pavê. Também foi um respeitado maestro e compositor de música que teve a sua conhecida marcha, o Radestig, Marcha Radestig, que foi uma batalha
no ano de 1848, na Itália, que o exército austríaco ganhou e com isso conseguiu manter-se no poder. Bom, essa história aqui, Uma Sombra na Carreira de Seu Pai, é porque havia uma briga, né? O pai não queria que o filho seguisse a carreira de músico, ele queria que ele fizesse outra coisa, mas ele acabou seguindo a carreira de músico e é praticamente impossível não quando você fala de Viena e música clássica, você não falar do Johann Strauss. Vamos então partir a história, um pouquinho da história do pai. Esse daqui é um site austríaco. Vamos estar em inglês, mas vamos pedir para traduzir para o português para ficar mais fácil. Johann Strauss primeiro, né? Isso vocês vão ver muitos textos, né? Johann Strauss primeiro e Johann Strauss dois. O Johann Strauss primeiro foi o que compôs a Marcha do Radetzky, né? Daqui de Viena. E agora a gente vai aqui falar do Radetzky March, que foi uma música que foi composta especificamente para essa vitória, né? Aí daqui, né? 25 de julho de 1848, derrotou o exército da Sardenha na Batalha de Custócio. Sob sua vitória, fez mais do que apenas garantir o poder austríaco no norte da Itália e reforçou as forças conservadoras em Viena que vinham lutando contra as revoltas da Revolução de 1848 e resistiam às reformas liberais. A família Habsburgo, é considerada a segunda família imperial mais importante depois dos Windsor, ainda, né, vamos dizer assim, comandam a Grã-Bretanha até hoje, e era um império gigantesco, né? Então, essa música, e aí a gente vai para mais uma outra texto aqui, que a gente vai diretamente falar sobre, aqui é o site da Vila Filarmônica, que a gente vai pedir para traduzir para português. A Filarmônica de apresenta um programa e alega ao mesmo tempo rico da dinastia Strauss. A dinastia Strauss é exatamente pai e o filho, né? O pai isso aqui é um Herbert von Karajan, que é considerado um dos maiores maestros de música clássica de todos o tempo, e ele regeu, né, durante muitos anos o concerto de Ano Novo. Um concerto de Ano Novo, ele acontece no Musikverein e cada ano tem um maestro diferente. Aqui conta levemente a história, né, aqui que são, vamos dizer assim, os dois pontos altos, né, desse concerto de Ano Novo, que obrigatoriamente tem An die schöne blaue Donau, o Belo Danúbio Azul, né, que é a composição do Johann Strauss filho, Johann Strauss II, e o Radetzky March, que a gente já viu. Essa estátua é uma estátua que está ali no Stadtpark, né, que é que é um ponto turístico da cidade, com certeza. E também eles tocam, agora aqui eu não tenho certeza, mas eu não sei se é a última ou uma das penúltimas músicas do concerto de Ano Novo, é justamente o Radetzky March, que foi composta pelo Johann Strauss pai, e aí é muito conhecido porque eles vão com as mãos, o público, né? Praticamente, eu diria que se a gente for dar uma olhada na música clássica, é praticamente um dos poucos momentos em que o público pode interagir com a música. De um modo geral, na música clássica é muito, muito rígido, né? Você tem que estar ali, você escuta o concerto e só no fim você aplaude. O Radetzky March, ele permite com que você possa interagir. Praticamente, pelo menos assim, do que eu me lembro, é praticamente a única, né? O Johann Strauss filho é considerado o rei da valsa. Aqui ele fala do concerto do Ano Novo, dos muitos, né? Esse daqui é o cartaz, né, do que foi o concerto do Ano Novo em dezembro de 1939.
E a quantidade, né, de histórias, e que isso é transmitido. Esse aqui eu já falei para vocês, que é um maestro muito conhecido, Herbert von Karajan, Cláudio Abbado, e aí vai, né, Carlos Kleiber, Zubimeta, os vários, né, que, como eu já expliquei para vocês, praticamente cada ano é um maestro diferente para reger, como vocês estão vendo aqui, a Filarmônica de Viena, dos muitos, né? Que foi. Bom, deixa eu ver se eu já falei de tudo que eu tinha que falar, deixa eu voltar aqui para mim e ver se eu já falei sobre tudo. Ah, tem esse aqui é só para título de curiosidade, só para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, que é toda a história o que eles chamam da dinastia Strauss, né? Aí fala, né? Dinastia Strauss é uma das famílias de músicos mais famosas e influentes da história e teve uma influência duradoura na cena musical vienense do século XIX. Fundada por Johann Strauss Sr., a família tornou-se um símbolo internacional de valsa e opereta. Opereta também, se no outro Vida Cultural eu conto, um gênero, a ópera, né, que é uma coisa grandiosa, inclusive aqui em Viena tem um Stadtoper, né, o Teatro Municipal de Viena, que é onde praticamente tem uma ópera por noite. A opereta é uma coisa menorzinha, né, é um estilo, é bem daqui de Viena também. E aí mostra, né, é um texto que fala, né, que a relação difícil entre pai e filho, porque o pai não queria que ele seguisse a carreira de músico, e ele seguiu, e acabou sendo, quem sabe, mais famoso que o próprio pai, e aí tinha uma relação bastante difícil. Aí mostra aqui a árvore genealógica, fala do pai, em suma, isso aqui tem. Quem fala alemão, você vai encontrar aí uma imensa quantidade de textos, dos mais variados, vamos dizer assim, sobre a briga, né? Como era uma relação, que era uma relação bastante difícil. Bom, só para a gente completar, a gente vai falar vamos dizer assim, das músicas mais conhecidas, né? An der schönen blauen Donau, no Belo Danúbio Azul, é a valsa mais conhecida, é a valsa que praticamente está em todos os bailes, invariavelmente, não importa em qual baile, aqui em Viena, na sessão de bailes, que normalmente começa em carnaval, aqui você vai ter. Outra também, uma valsa muito conhecida, é a Kaiservalse, a valsa do imperador, e as outras são bem conhecidas aqui, talvez um pouco menos no Brasil, Philistinen, As Vozes da Primavera, Die Fledermaus, o Morcego, e Triti Triti Tracha também Polka. Polka é uma espécie de valsa um pouco mais animada, né, no qual também o Strauss também tem várias composições aí. Vai ter uma série de eventos, como a gente falou, e o patriarca, que é o pai, né, e que tem, como a gente já comentou, a famosa Radestic Mate. Tá certo? Esse foi o Vida Cultural. A gente vai estar também trazendo assuntos, de temas nacionais, mas a gente também vai estar conversando muito sobre temas, é, europeus, e claro, quando a gente fala de 200 anos de Johann Strauss, a gente obrigatoriamente temos que falar, porque afinal de contas, o Vida Europa, ele está sediado aqui em Viena, que é a capital da música clássica e também a capital da valsa, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa.